Ei, você não sabe para que servem as fórmulas do termo geral de uma progressão aritmética, de uma progressão geométrica? Você tem dúvidas para trabalhar com PA e PG? Pois bem, meu nome é o Alan David e esse é o canal Quem Foi Que Disse. Eu estou aqui para te ajudar a desbloquear a sua mente para matemática e raciocínio lógico. E hoje você vai entender tudo sobre fórmula do termo geral de uma PA e de uma PG. Vem comigo! Bom, a fórmula do termo geral, ela serve basicamente para te ajudar a determinar quais que seriam os próximos termos de uma sequência, sem necessariamente você precisar ficar completando essa sequência. Então a gente consegue calcular qualquer termo da sequência sem ter a necessidade de ficar listando todos os seus termos. Por exemplo, bom, supondo que a gente tenha a sequência 4, 7, 10, 13. E eu te pergunto, qual que é o centésimo termo dessa sequência? A gente tem algumas formas de resolver. Uma delas seria tentar identificar qual é a lógica de formação para essa sequência, tentar classificá-la, por exemplo, como uma progressão aritmética ou como uma progressão geométrica. Aí, achando essa lógica, a gente completaria a sequência até a gente ter 100 elementos nessa sequência e, finalmente, assim, a gente saber qual é esse centésimo termo. Ou a gente pode simplesmente tentar identificar aqui uma lógica, né? Uma formação ideal para essa sequência, um raciocínio lógico para completar essa sequência sem necessariamente eu ter que listar esses 100 elementos. E é aí que entra a fórmula do termo geral. Ela vai me permitir calcular esse centésimo termo sem que eu fique completando a sequência até ter 100 elementos. Aqui, por exemplo, a gente claramente consegue perceber que a gente tem uma progressão aritmética de primeiro termo, 4. Por que eu sei que é uma progressão aritmética? Porque, 4. Para chegar no 7, a gente precisa somar 3. Então, 4 mais 3, 7. Do 7 para chegar no 10, eu também precisei somar mais 3. Porque 7 mais 3, 10. E do 10 para o 13, novamente eu estou somando 3. 10 mais 3, 13. Então aqui eu comecei no 4 e a partir do 4 eu fui somando 3 unidades para a gente obter os próximos termos. E já tem um vídeo aqui no canal falando sobre sequências numéricas, explicando o que é uma sequência numérica, explicando tipos de sequências numéricas, como por exemplo as progressões aritméticas e as progressões geométricas, e falando também sobre as formas como a gente pode calcular as razões e também classificar as progressões. E aqui nesse caso, como a gente está sempre adicionando um termo, a gente tem uma progressão aritmética. Se você quer entender melhor como classificar uma sequência como PA ou PG, vou deixar o vídeo aqui nos cards e também aqui nos comentários o link. E aí você vai lá e assiste o nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula sobre sequências numéricas, ok? Mas aqui a gente tem uma progressão aritmética, onde o nosso primeiro termo é o 4 e a nossa razão é 3. Então, a partir do nosso primeiro termo, a gente sempre foi somando 3 unidades. Sabendo disso, a gente consegue chegar no centésimo termo. Como? Ou completando a sequência, mas eu não vou fazer isso, porque eu não vou listar aqui 100 números para conseguir finalmente determinar o valor do centésimo, ou aplicando a fórmula do termo geral. E é para isso que ela serve. Eu vou chegar no centésimo termo sem necessariamente ter que precisar completar toda a nossa sequência, tá? Então, qual que é o raciocínio aqui? A gente vai chamar de A1, A2, A3, A4, os nossos termos da sequência. Essa é a linguagem matemática para a gente representar cada um dos nossos elementos, tá ok? Então, o A1 significa o meu elemento de posição 1 dentro da sequência, ou seja, meu primeiro elemento. Nesse caso, o meu A1 é o 4, porque ele é o meu primeiro elemento desta sequência, ok? A gente vai chamar de A2 o nosso segundo elemento dentro da sequência, o nosso termo que ocupa a posição 2 dentro da sequência. Nesse caso, o meu segundo termo é o 7. E o que é esse 7? Repare, ele é meu 4, né, somado a 3. Esse 3 aqui, como ele é um termo constante que está sempre sendo somado para obtermos os próximos elementos, a gente vai chamar esse 3 de razão. E a gente vai chamar de R essa razão. Então significa aqui que eu estou pegando o A1 e esse meu A1 está sendo somado com a razão. E aí
Fazendo essa conta, 4 mais 3 dá 7, que é o nosso segundo termo. Como que eu faria para calcular o nosso terceiro termo, que a gente vai chamar de A3? É o termo que está na posição 3 da nossa sequência. Repara, o A3 seria o A2, que no caso é o nosso segundo termo, que é o 7, e ele foi somado pela nossa razão, que no caso eu estou chamando de R. Só que o A2, a gente já viu uma fórmula para calcular o A2, ó. É A1 mais R. Então, aonde tem A2 aqui, eu vou substituir por A1 mais R. Esse é o valor do nosso A2. Só que o A2 ainda precisa ser somado pelo R. Então, eu vou acrescentar aqui esse R no final. Resumindo, simplificando isso daqui, a gente tem uma expressão algébrica, onde o A1 se repete uma vez e o nosso R se repete duas vezes. Então, eu tenho duas vezes o valor do R. E esse nosso valor aqui é exatamente o valor do A1, que é o 4, somado a duas vezes a razão. Como a nossa razão é 3, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, é 4 somado a 6, que vai dar 10. Tá batendo? Tá certinho. Nosso A3, nosso terceiro termo, tem que ser o 10. Vamos fazer só mais uma vez agora esse mesmo raciocínio para calcular o 13. Nosso objetivo lá no A4, que é o nosso quarto termo da sequência, é chegar no 13. Vamos identificar uma forma de calcular esse 13, de chegar nesse 13, sem necessariamente ser por esse processo de ir somando sucessivamente a parcela 3. Tá ok? Vamos lá. Nosso A4, ele precisa ser o nosso A3 somado com a razão 3. Então, ele é o nosso A3 somado com a razão, que no caso é o 3, mas aqui eu estou usando a simbologia matemática, chamando ele de R, já que é razão. O A3, a gente já viu uma fórmula para calcular o A3. É pegar o A1 e somar duas vezes a razão. Então, A1 soma duas vezes a razão. Isso tudo significa o nosso A3. Esse é o resultado do nosso A3. E aqui eu preciso que o A3 seja somado com a razão. Então, eu vou somar mais uma razão no final. Então, aqui a gente vai ter o A1. E aqui eu tenho duas razões mais uma razão, que vai dar 3 razões. Quanto que dá isso se a gente fizer substituições? O A1 é o nosso primeiro termo, que a gente vê aqui na sequência, que é o 4. A nossa razão é o 3. Então, aqui eu preciso de 3 vezes a razão, o triplo da razão. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 com o valor do primeiro termo, que é 4. 9 mais 4. Ah, está dando exatamente o 13, que é o que eu precisava que fosse o resultado aqui nesse nosso caso, já que eu estou calculando o nosso quarto termo da sequência. Então, repare aqui que na hora de calcular o nosso A1, a gente pegou ele direto lá da nossa sequência. Ele já foi fixado. O A1 é igual a 4. Na hora de calcular o A2, eu peguei o valor do A1 e somei uma razão. O termo é o 2, eu somo uma razão ao primeiro termo. Na hora de calcular o A3, eu peguei o primeiro termo e aqui eu somei duas razões. Então, o termo é o A3, é o terceiro termo. Então, eu pego o primeiro e somo duas razões. Na hora de calcular o A4, eu peguei o primeiro termo e somei 3 razões. Então, o termo é o 4, eu somo 3 razões. Ah, então significa que se eu continuar desenvolvendo este raciocínio, na hora de eu calcular o A100, o que eu vou ter que fazer? Todos eles começam com A1. Então, eu vou ter que começar com o A1. E aí, todos eles têm um somatório. Então, eu vou precisar somar. Todos eles têm o R. Então, eu vou precisar aqui de uma quantidade de R's. E essa quantidade de R vai ser quanto? Ó, na hora de calcular o 2, foi uma razão. Na hora de calcular o 3, foi duas razões. Na hora de calcular o 4, foram 3 razões.
Na hora de calcular o 100, vão ter que ser quantas razões? Isso mesmo, 99 razões. Porque eu estou sempre pegando a posição que o termo está ocupando dentro da sequência menos uma unidade. Então aqui eu vou precisar de 99 vezes a nossa razão. Então quanto que vai dar? Nosso A1 a gente já tem aqui, que é 4. Mais 99 vezes o valor da nossa razão. Nesse caso, a nossa razão é 3. Aí agora a gente tem que fazer a conta. Lembrando que aqui é uma expressão numérica, primeiro a gente multiplica, depois a gente soma. 3 vezes 99 vai dar 297. E aí eu vou ter que somar esse valor a 4. 297 mais 4 vai dar 301. Então, se a gente fosse completar essa sequência até que ela tivesse 100 termos, o nosso último termo, também chamado de A100, que é o termo que ocupa a posição 100 dentro da sequência, vai ter que ser o 301. E aí vamos agora generalizar o nosso raciocínio para qualquer sequência que seja desse tipo. O que a gente está fazendo? Se eu chamar de N a posição do termo dentro da sequência, eu estou pegando o primeiro termo, somando com um múltiplo de R. Este múltiplo de R precisa ser exatamente R multiplicado pela posição do termo menos 1. Então, se eu chamei a posição do termo de N, eu vou multiplicar por N menos 1. Isso daqui, para a gente, vai representar a fórmula do termo geral de uma sequência desse tipo. Que sequência é essa? Uma progressão aritmética. Então, essa é a nossa fórmula para calcular qualquer termo da sequência de uma PA. Isso serve para PA crescente, PA constante e PA decrescente, que são os tipos de PA que a gente viu no vídeo anterior, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre PG. Tá, agora vamos para um segundo exemplo. Vamos supor que a gente tem a sequência 1, 2, 4 e 8. Repare que de 1 para 2, ó, 1 vezes 2, ó, 1 vezes 2 dá 2. Agora de 2 para 4, 2 vezes 2, o número que eu tenho multiplicado por 2 dá 4. E de 4 para 8, o número que eu tenho multiplicado por 2, 4 vezes 2 dá 8. Então, repare que eu tenho uma sequência onde eu estou sempre multiplicando um mesmo valor para obter o próximo. Ou seja, isso daqui se configura como uma PG, uma progressão geométrica. Nessa progressão geométrica, nosso primeiro termo, que a gente está chamando de A1, é o 1. O termo que a gente está sempre multiplicando para obter o próximo é, no caso, a nossa razão, que aqui a gente está chamando de 2, porque exatamente a gente está pegando sempre o dobro do termo anterior. Então, a gente está pegando sempre o termo que a gente tem, multiplicando por 2 para obtermos o próximo termo. Então, a gente já identificou que isso daqui é um exemplo de uma PG. Vamos supor que eu queira calcular o 10º termo dessa sequência. Uma das formas de fazer é completar a sequência até que ela tenha 10 elementos e ver qual foi o 10º termo. Então, posso fazer 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, o próximo seria 16. 16 vezes 2, 32, o próximo seria 32. E vou fazendo isso até eu conseguir obter aqui 10 números. E aí olhar para ver qual foi o valor do 10º. Posso fazer isso? Posso. Nesse caso aqui, minha quantidade de termos necessários é uma quantidade pequena. Então, fazer 10 elementos aqui não seria algo tão complicado assim. Mas vamos supor que eu te pedisse, por exemplo, o 100º termo. Aí você não vai continuar a sequência até que tenha 100 elementos para ver qual foi o último termo. Correto? A gente vai fazer o quê? Usar o nosso raciocínio lógico para tentar identificar qual que vai ser aquele 10º termo sem que eu precise ficar listando os 10 elementos. E aí a gente vai chegar na fórmula do termo geral da PG. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Nosso primeiro termo, A1. Vamos supor que eu queira calcular o segundo termo, que é o A2. O que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o primeiro termo intuitivamente. A gente pega o primeiro termo, né, pela definição de PG. Pega o primeiro termo, multiplica por 2 para obter o próximo termo. Correto? Quem é meu primeiro termo? O primeiro termo a gente está chamando de A1.
O que significa esse 2? O 2 é a razão. E aí eu vou chamar aqui essa razão de Q. Por que Q? Porque está relacionado com quociente, tá? Ó, 2 dividido para 1 dá 2. 4 dividido para 2 dá 2. 8 dividido para 4 dá 2. Sempre que a gente pega um termo e divide pelo seu antecessor, pela própria definição de progressão geométrica, esse valor vai ser sempre a constante razão. E na divisão, o resultado da divisão a gente chama de quociente. E daí a gente usa aqui a letra Q. Aí só uma observação, lá no caso da progressão aritmética, a gente chama a razão de R. Aquele R não é porque razão se escreve com R. É porque lá, toda vez que a gente pega numa progressão aritmética a subtração de um termo pelo seu antecessor, a gente está calculando exatamente um valor constante. E essa constante é a nossa razão. Ou seja, a razão na PA é obtida a partir do momento que você subtrai qualquer termo pelo seu antecessor. E na subtração, o resultado da subtração a gente chama de resto. Resto ou diferença. Então, aquele R lá da razão da PA é porque ali a gente está calculando sempre o resto. E o resto é sempre igual para qualquer termo menos o seu antecessor. Vai ser sempre o valor da razão. Ok? Então, aqui a gente vai chamar de Q porque é o resultado da divisão, que é o nosso quociente. Qualquer termo dividido pelo seu antecessor sempre vai dar 2, que no caso é a razão para esse exemplo, correto? Então, aqui eu estou pegando no nosso segundo termo o primeiro vezes essa razão. Agora vamos fazer nosso terceiro termo. Nosso terceiro termo tem que dar 4. Como é que eu cheguei nesse 4? Multiplicando 2, que foi nosso segundo termo, pela razão que é 2. Correto? Então eu peguei o nosso segundo termo e multipliquei pela razão. Só que o segundo termo, a gente acabou de concluir ali em cima, que esse segundo termo é A1 vezes Q. A1 vezes Q. Então, esse segundo termo, que é isso aqui tudo, precisou ser multiplicado pelo Q para a gente poder ter o valor do A3. Então, repare que aqui eu tenho o A1, que está se repetindo uma vez, e a multiplicação de duas parcelas de Q. Eu repeti o Q duas vezes e multipliquei. Isso aqui eu posso escrever com uma potência. No caso, aquilo ali é Q ao quadrado, que é repetir o Q duas vezes e multiplicar. Ok? Então, para calcular o A3, eu pego o A1 e aí eu multiplico por Q elevado ao quadrado. Isso aqui tem que dar quanto? A1 vale 1, tá aqui, ó, 1. E o Q é 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 1 vai dar exatamente o 4, que tem que ser o valor do A3. Então, deu certo a nossa formulinha para calcular o A3. Vamos montar agora a formulinha para calcular o A4. Como que eu cheguei no A4 aqui nessa sequência? Como eu cheguei no quarto termo? Eu peguei o nosso terceiro termo, que eu vou chamar de A3, e multipliquei pela razão que aqui a gente está chamando de Q. Mas como que eu cheguei no A3? Ó, acabei de chegar agora na fórmula do A3, fazendo A1 vezes Q ao quadrado, correto? Então, o A3 foi calculado dessa forma. Então, esse A3 é exatamente isso aqui. Só que isso aqui ainda precisa ser multiplicado pela última parcela de Q. Ou seja, A4 é Q elevado a 3. Por que Q elevado a 3? Ó, Q ao quadrado vezes Q. Quando não tem expoente é porque o expoente é 1. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. 2 com 1 vai dar 3. Então, Q elevado a 3. Será que vai dar certo para calcular o A4? Vamos lá. Quem é A1? A1 é 1. Então, aqui eu teria que substituir A1 por 1. Quem é Q? É 2. Então, no lugar do Q, eu teria que substituir 2, ficaria 2 ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui vai dar 8. 8 vezes 1, que é o valor do A1, dá o próprio 8. Então, meu A4 na sequência tem que ser 8. E está sendo exatamente 8. Ou seja, concluindo aqui, o que a gente está fazendo? Toda vez que eu quero calcular um termo, eu estou pegando o A1
Tá vendo que o A1 está se repetindo em todas as formuletas. Em todas as fórmulas apareceu o A1. E aí, em todas as fórmulas apareceu uma multiplicação por alguma parcela de Q, só que está aparecendo um expoente. E aí a gente vai trabalhar esse expoente relacionado com a posição do termo dentro da sequência. Aqui eu estou calculando o A2, eu peguei só o Q. Pegar só o Q é o mesmo que pegar o Q elevado a 1. Lembrando que qualquer coisa elevado a 1 é ele mesmo. Então isso aqui continua sendo Q, ok? Então o termo era 2, ele veio aqui o Q expoente 1. O termo era 3, ele veio o Q a expoente 2. O Q era 4, ele veio o Q a expoente 3. Então essas fórmulas aqui estão me indicando que, se eu quiser calcular o enésimo termo, o último termo da minha sequência, ou qualquer outro termo dentro da sequência, utilizando o n como a posição genérica do termo dentro da sequência, eu tenho que pegar sempre o A1, multiplicar por alguma parcela de Q, que vai estar elevado a algum expoente. E esse expoente está fazendo exatamente relação à posição do termo dentro da sequência. Quando a posição é 4, ele veio a 3. Quando a posição foi 3, ele veio a 2. Quando a posição foi 2, ele veio a 1. Esses expoentes são sempre uma unidade a menos do que a posição do termo que eu estou procurando. Então, se eu estou procurando o termo enésimo, eu vou ter que elevar a n menos 1. Ok? Então, essa é a fórmula do termo geral de uma sequência quando a minha sequência é considerada uma PG. Tanto faz se é uma progressão geométrica crescente, decrescente, constante, alternante, que são os tipos de PG que a gente viu no vídeo anterior, tanto faz. Sempre vai valer essa fórmula, ok? Então, o que a gente viu na aula de hoje, fazendo um breve resumo, a gente viu que fórmula do termo geral é a fórmula que vai nos permitir determinar qual que é o valor de qualquer termo dentro de uma sequência, mesmo que eu não precise listar todos os seus termos. E aí, como que a gente vai fazer? Na hora de calcular o termo geral de uma progressão aritmética, a fórmula é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. E na hora de calcular o termo geral de uma PG, a fórmula vai ser a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. A1 em ambos os casos significam o primeiro termo da sequência. A n em ambos os casos significa o último termo da sequência ou o termo desejado, o termo que está sendo procurado por nós. N vai significar, em ambos os casos, a posição desse termo procurado, ou a quantidade de elementos que a sequência vai ter. E R e Q vão ser a razão. Aqui nesse caso, a razão é sempre o resto, né? Ou seja, o resultado da diferença de qualquer termo pelo seu antecessor. E aqui a razão vai ser o quociente, ou seja, o resultado da divisão de qualquer termo pelo seu antecessor. E essas são as duas fórmulas que a gente precisa saber de cabeça, ou, se a gente não souber de cabeça, a gente pode fazer exatamente aquele mesmo raciocínio que a gente seguiu para conseguir desenvolver essas fórmulas, que é você identificar qual é a lógica que está sendo aplicada, qual é o raciocínio lógico, e daí você deduzir qual seria a forma melhor de você calcular o seu termo procurado. No próximo vídeo a gente vai fazer alguns exercícios e aí eu vou misturar PA e PG novamente. Não vou dizer para vocês qual sequência significa uma PA, qual sequência representa uma PG. A gente vai simplesmente aplicar a fórmula, vai fazer parte do exercício identificar aonde eu aplico o PA, onde eu aplico o PG. Eu preciso que para isso vocês estejam inscritos no canal, para que vocês não percam os próximos vídeos, recebam as notificações, não percam nenhum dos conteúdos que serão lançados daqui por diante. Se inscrevam no canal, não deixem de curtir esse vídeo e a gente se vê na próxima.